Muito boa noite para você que está aí ligado aí na TV Interior. Hoje com a presença dele, um fenômeno do nosso futebol brasileiro, o ídolo futebol do Clube Vasco da Gama. Você vai saber, Carlos Roberto de Oliveira, nascido lá em Caxias, Baixada Fluminense, no dia 13 de abril de 1954. Hoje ele tem 66 anos, foi deputado estadual, né? A gente vai falar muito do programa, foi vereador, foi o terceiro maior jogador a vestir a mesma camisa de um. Só 1.110 jogos, os outros que não foram contabilizados. Eu estou falando dele, Roberto Dinamite, conhecido mundialmente. Prazerzaço, Roberto Dinamite, aqui na TV Interior. Prazer, meu querido. Valeu, Feitosa. Obrigado aí pela apresentação, né? Um abraço para você, um abraço para o Rafael. Estamos juntos aí. Vamos bater um papo, né? Falar um pouquinho dessa trajetória aí. Falar um pouco dessas Baixada Fluminense. Eu já vou colocar, Roberto. Pedir um né? Todo mundo sabe que você saiu de Caxias, lá do São Bento, começou naquela época, né, 60 e pouco, até chegar ao Vasco. Como é que foi a tua chegada? Como é que foi para você chegar até o Clube de Vasco da Gama, Roberto? A minha chegada era um sonho de todo garoto, né, que não só da Baixada, mas de qualquer parte do Brasil aí, que um dia vestia a camisa de um grande clube, né, de futebol, como o Vasco da Gama. Então eu já jogava bola. O meu histórico com o campo e familiar ele é muito grande, porque meu pai conheceu minha mãe na beira de um campo, né? Minha mãe torcedora de um time, meu pai goleiro do outro. E eu, com 7 para 8 anos, comecei a jogar bola e tive alguns problemas, né, de operações, de cirurgia que tive que fazer. Fiz 2 cirurgias na perna esquerda, né, em razão também de futebol, né, daquelas peladinhas. Mas com 12 para 13 anos eu comecei a jogar futebol de novo, e com 13 para 14 eu fui para o Vasco, para a escolinha do Vasco, infanto juvenil do Vasco, levado pelo Gradim, que era um observador, um olheiro que estava na Baixada. E aí começou a minha trajetória, né? Minha trajetória de lutas, de desafios, porque a dificuldade era muito grande, eu morava muito longe de São Januário, então tinha que fazer aquela caminhada de quase 1 quilômetro para pegar um ônibus, depois pegando um ônibus, descer no centro de Caxias, para depois pegar um outro ônibus para descer ali perto do Sabão Português, quem conhece, ali na Avenida Brasil, para ir treinar no Vasco. Então, o desafio foi muito grande, a luta foi grande, mas graças a Deus, já com 15 anos, 14 para 15, já estava no infanto, com 15 para 16, eu já estava jogando na equipe juvenil do Vasco, que hoje é a equipe de júnior, né? E já com 16 anos eu estava me tornando aí campeão carioca e artilheiro da competição. Então, para mim, foi uma trajetória, assim, um começo fulminante, entendeu? Foi muito bom, mas com muitas lutas e muitos desafios, como acontece aí com a maioria dos garotos que conseguem chegar a essa condição que eu cheguei, de me tornar aí um dos bons jogadores, um dos grandes jogadores do Vasco, e com uma trajetória realmente muito legal, muito positiva, ao longo de mais de 20 anos. E eu só o que é essa tua luta, Roberto, porque eu sou também nascido e criado na Baixada Fluminense. É bem próximo ali a gente chamava de Jardim Perto Vona, né? Eu sou cria ali do Vona, né? Então, Vona, aí depois fui morar no Jardim, ambos Belfort Roxo. Eu sei o que sai dali para você treinar no centro. Eu acho que talvez seria mais próximo ali, mas você não gastar menos de 2 horas e meia para chegar no Vasco, né? Pela distância, pela localidade, mas foi com muito sacrifício que você chegou, e por isso que você hoje se tornou
hoje o maior ídolo da história do Clube Vasco da Gama e um dos maiores ídolos do nosso futebol brasileiro, né? Mas vamos apresentar agora também aí o comentarista vascaíno, doente, tem muita coisa para você, Alberto. O meu parceiro Rafael Martinelli. Vascaíno doente. Meu parceiro Rafael Martinelli, muito boa noite. A fera está com a gente, ó. Eu já estou arrepiado, porque eu vou mostrar, eu tenho fotos com ele, várias fotos do Maracanã, que eu comecei como gandula no Maracanã, e em 92, Roberto ainda jogava, mas eu tenho muitas fotos depois desse jogo. Rafael, muito boa noite. Prazerzaço mais uma vez aqui nessa linha maravilhosa comigo. Boa noite, Márcio. Boa noite, mestre Roberto Dinamite. É uma emoção, assim, realmente impressionante, né? Aquele dia que você fica um pouco nervoso desde que você acorda, né? Para entrevistar um ídolo é sempre complicado. E a gente faz aquele dever de casa, anota umas perguntas aqui no caderninho, e aí quando você vai ver o Roberto Dinamite, aí você já usou mais de 2 páginas, né? Complicado. Mas é um prazerzaço conhecer você, Roberto, e saber um pouquinho mais da sua história, né? A sua história que se confunde com a história do clube que eu e grande parte dos brasileiros aí amam, né? A gente, inclusive, recebeu pela TV aqui alguns comentários de feras que já passaram por aqui pelo canal com a gente em outras entrevistas, né? O Luizinho Quintanilha, que recentemente esteve com a gente, o Edu Antunes e o Rondinelli, né? O Rondinelli, inclusive, é muito engraçado, pontuou que era parada duríssima desde as divisões de base com você, que você lembrou há pouco tempo aí, né? O seu início no clube da Colina Histórica. Então, realmente é muita história e pouco tempo para a gente conseguir saber um pouquinho mais de você. E aí, aproveitando já que você começou falando do início da sua carreira, né, e a gente vem observando bastante esses valores das novas safras, né, do futebol brasileiro indo cada vez mais cedo, né, embora do futebol brasileiro, né, para a Europa ou outros países, até outras escolas que são bastante marginais no universo do futebol e que têm mais poder financeiro e acabam levando os jogadores. Mas eu queria saber a sua opinião, Roberto, sobre a Rei Pelé, né? O que você acha que ela trouxe de bom, se é que teve alguma coisa de bom, e o que você acha que pode melhorar, né, para a gente conseguir preservar de alguma maneira os nossos talentos, um pouco mais de tempo aqui no Brasil, e evitar também um pouco essa questão muito recorrente, né, dos empresários usarem muito o clube como vitrine e para expor esses jogadores e o mais rápido possível, né, levar esses talentos para fora do Brasil. Queria saber um pouquinho como é que você vê essa questão, né, já tendo passado tanto dentro das 4 linhas como fora das 4 linhas, como presidente do clube. Como é que você enxerga essa dificuldade hoje de conseguir realmente trabalhar bem a base, né, nesse ponto? Eu acho que, com relação à própria lei, ela veio de encontro de uma certa forma, a atender muito mais aos grandes jogadores, aos jogadores que têm talento, que estão nas categorias de base e que, em razão desse momento, né, aí aparece, sim, os representantes, nem só pais. Na nossa época, eram nossos pais que iam ali para conversar no primeiro momento, tipo, no primeiro contrato, né, com 16 para 17 anos. Então, hoje, a maioria tem um representante, isso também está sendo visto, revisto, com relação a essa parte do agente, mas eu respeito essa situação. Eu torno a dizer, para alguns, isso foi positivo, mas o clube ficou numa situação e fica numa situação de ter que trabalhar bem o seu jogador, não só tecnicamente, mas também trabalhar para que aquele que mostrar desde novo, 14, 13, 15 anos,
mostrar talento para que ele possa realmente permanecer um tempo maior dentro do clube. Acho que essa é a maior dificuldade que os clubes têm, porque normalmente tem propostas que, dentro da realidade do futebol brasileiro, fica muito difícil segurar um jogador, e principalmente quando você tem hoje, né, um representante ou alguém que está no mercado, né, para isso, e aí muitas das vezes as negociações elas ocorrem de forma satisfatória, mas muitas das vezes o clube quase que senão ele vai perder o jogador. Então, eu acho que tem momentos que isso é bom, e tem um momento também que o clube ficou muito preso a essa situação, principalmente essa coisa do mercado. Mas acho que hoje está começando a haver um entendimento tanto por parte dos representantes, dos jogadores, que estão, de uma certa forma, dentro do clube, valorizando esses novos talentos, e, ao mesmo tempo, o clube precisa, né, em algum momento, fazer uma venda aqui, uma venda ali, para poder, vamos dizer, cumprir as obrigações e também ter um caixa para poder fazer investimento e trazer outros atletas. Mas eu acho que o grande ponto de tudo isso é que o clube formador, o clube que prepara o seu jogador, quanto mais tempo puder ficar dentro desse grande clube, eu acho que vai ser benéfico não só para o jogador, mas também para a instituição. Obrigado, Roberto. Pode ir. E uma outra pergunta logo na sequência dessa, né, falando de divisão de base, uma curiosidade, né? Quando você chegou ao Vasco da Gama, exatamente nessa época que você mencionou aí, do juvenil, né, antigo juvenil, eu li uma curiosidade que você ganhou 15 quilos, né, com uma nova preparação física que você encontrou no clube e tudo mais, e ganhou ali um corpo muito rápido, né, por conta de todo o trabalho de condicionamento que o clube preparou para você e direcionou, né, para os seus cuidados aí, físicos. Eu queria que você trouxesse para a gente um pouquinho essa curiosidade, como é que foi isso, né, viver isso muito novo, né, a transformação do corpo do atleta e as suas vantagens, né, após conseguir, né, essa evolução física. Conta um pouquinho para a gente sobre esse período. Na realidade, eu era assim, eu era um pouco alto dentro do time que tinha, mas era muito magro, né? Era bem magrinho. Eu lembro que eu pesava 54 quilos, já com uma altura legal, isso com 15 para 16 anos já. O que aconteceu com relação a essa massa muscular, esse aumento de peso, ele só aconteceu principalmente depois que eu joguei todo o campeonato de júnior, né, que é o River Júnior, né, o Vasco tinha sido campeão em 71, e no último jogo dessa competição, eu lembro que nós ganhamos um bom sucesso, 2-0, nós fomos campeões, mas eu levei um tostão, né, na coxa e criou um abscessozinho e tal. Eu lembro que eu tive que ficar no Vasco, né, que normalmente eu treinava e acabava o treino, eu ia para minha casa, né, e fazia aquela caminhada, aquela coisa de levar quase 2 horas para chegar em casa. Então, em razão dessa contusão que eu sofri no último jogo da final do juvenil, eu fiquei em São Januário, tive que fazer punção da coxa esquerda e tal, aí eu fiquei no Vasco, fiquei direto no Vasco praticamente 1 mês e pouco. Eles acharam melhor que eu ficasse ali, e aí logo a seguir a recuperação e ao mesmo tempo fazendo o trabalho e tendo uma alimentação, vamos ver, mais controlada, e ficando em São Januário, porque o desgaste não era só
de treinar. Eu falo isso em casa, falo com meu filho, porque eu daqui a pouco, às 5h30, para 6 horas, né, e saía normalmente com aquele cafezinho, e faz percurso que eu já falei, né, no início. Né? Chegar, andar 1 quilômetro, pegar um monte, pegar outro, descer na Avenida do Brasil, ir para treinar, e treinava forte nesse início de carreira, e aí voltava para casa, chegava em casa quase 2 horas da tarde para poder almoçar, e aí depois, à noite, ir para a escola. Então, isso fez com que eu, além do treinamento, porque o ideal para qualquer atleta não é só treinar, é treinar, se alimentar e descansar. Então, as coisas ali não estavam se encaixando em razão disso. Então, o período que eu pude ficar no Vasco, e tive uma alimentação mais balanceada, tive um treinamento, né? E treinava, almoçava, descansava, treinava, almoçava. Fiquei praticamente quase 2 meses no Vasco, e aí eu tive um aumento de peso, um aumento de massa muscular, e porque também eu estava nessa fase de 15, 16 anos, era o momento de você pegar um pouco mais de corpo. Então, isso foi muito benéfico para mim, foi muito legal, e o Vasco me proporcionou essa coisa, e com isso eu fiquei um pouco mais forte, né? Um aumento aí de 10 quilos, mas não é só da alimentação, mas de massa muscular, e fiquei um pouquinho mais forte. E com isso eu pude também render e poder projetar alguma coisa mais lá para frente, para pensar em jogar na equipe principal do Vasco. Que maravilha. Tem alguma aí, Márcio? Eu sigo aqui. Márcio? Acho que congelou lá. Bom, então vamos seguindo por aqui, Roberto. Acho que daqui a pouco ele volta. Eu vou tentar seguir em linha cronológica aqui. Tá bom. No ano de 80, né, você vai para Barcelona, né? E fica durante 3 meses, né, Roberto, apenas no clube. E aquilo ali, enfim, ainda teve um final para a torcida vascaína extremamente feliz, né? Que ao fim desse período, depois de uma certa disputa, inclusive parece com o Flamengo, né? Não sei se era o Márcio Braga, que parece que tentou te buscar diretamente em Barcelona, mas aí a torcida do Vasco faz uma pressão e o Eurico, por sua vez, pega o avião e vai fazer a vontade, né, da torcida vascaína, e creio que a sua também, de você retornar após um período curto, né, sua passagem lá pelo Barcelona. Eu queria que você comentasse um pouquinho para a gente, se você, enfim, tem alguma lembrança mais viva desse período, né? Se você gostaria de eventualmente ter jogado mais tempo no Barcelona, parece que você teve algum contratempo com um técnico, né, que assumiu a posição no time, e depois esse retorno, né, com essa disputa aí entre Flamengo e Vasco, e o Eurico conseguindo resgatar você para os braços da torcida vascaína. Calma aí. Eu tô. Pô, caiu aqui. Realmente isso. Vou ter aqui de novo. Valeu. Você ouviu bem? Oi. Eu ouvi a pergunta que estava entrando um barulhozinho aí. Mas Desculpa. O Vasco, falando sobre isso, o Vasco nos anos 70, 77, 78, 79, o Vasco teve muita participação em torneios na Espanha, Ron Gamper, Ramon de Carranza, Teresa Herrera, entendeu? Então, nós participávamos de muitos torneios, e aí houve o interesse do Barcelona. E eu lembro que o representante do Barcelona esteve no Brasil, nós conversamos com o Vasco, e, ao mesmo tempo, o técnico do Barcelona era o Rifé, foi um lateral que
que havia atuado no Barcelona. E quando eu cheguei em Barcelona, né, para iniciar a minha participação, eu até entrei em alguns jogos, fiz gols e tal, joguei Recopa, mas aí houve uma mudança de técnico no Barcelona. Entrou o Heleno Herrera e disse que ele não gostava muito de brasileiro, não sei porquê. Fala-se de uma história do Santos, de Pelé, e daí ele era do Milan ou da Inter de Milão, um negócio assim. Mas, na realidade, foi um período muito curto. Eu gostaria, sim, de ter jogado mais tempo, de ter mostrado o meu futebol, mas a coisa foi muito curta e totalmente diferente do que é uma realidade hoje. Hoje você tem jogadores brasileiros de outros países, tipo no Barcelona, no Real Madrid, né? 3, 4, 5 jogadores, e isso facilita no dia a dia. Mas só que o Heleno Herrera, quando entrou, ele achou que eu tinha que ficar treinando, só treinando, e isso na minha cabeça era uma coisa nova, uma coisa que eu nunca tinha convivido com uma coisa de ficar só treinando. E aí houve, sim, num primeiro momento, houve uma proposta para ir para a Inglaterra, e eu estava vendo, conversando com a direção do Barcelona e tal, quando surgiu o interesse do Flamengo. O Flamengo foi a Barcelona, lá com o Márcio Braga. O Márcio procurou o Barcelona, falando que tinha interesse, né, que eu voltasse para o Brasil. E isso gerou, né, para o torcedor do Vasco, aqui, de uma certa forma, uma ansiedade, um negócio assim, que não era normal, não era uma coisa que eles gostariam, não desejaria que acontecesse. Eu sei que eles conversaram o Flamengo conversou com o Barcelona, não definiu nada com relação a uma situação de proposta, mostrou que tinha um interesse. A palavra final com relação a voltar para o Brasil, para o clube A, o B ou C, a decisão final seria minha. E, nesse meio tempo, eu lembro que nós tivemos uma reunião, eu com o presidente do Barcelona, e o presidente do Barcelona fez um contato com o Vasco, falando da situação, que havia um interesse de um clube brasileiro, falou com relação a essa situação do Flamengo e que gostaria de saber qual era a posição do Vasco e tal, porque até ali não tinha nada de proposta oficial, né, por parte do Flamengo. Então, acho que eles queriam que eu viesse para o Brasil e tal, e eu fazer alguma promoção, alguma coisa nesse sentido. Era tudo muito diferente do que é hoje, né? E o pessoal do Vasco, num primeiro momento, falou que não gostaria, vamos ver, de me ter de volta, entendeu? Eu ouvi isso, eu lembro que eles me colocaram numa extensão para ouvir o que o representante do Vasco estava falando, e eu ouvi isso e falei: então vocês conversam, vamos conversar, e eu vou pensar aqui qual o caminho que eu vou tomar. Mas houve uma pressão muito grande por parte dos torcedores do Vasco, uma pressão até certo ponto de ameaça junto à direção, com as pessoas que estavam ali, próprio Eurico, o seu Calçado acho que estava presidente. E aí houve um contato, na época, do Olavo Monteiro, que era o patrão do Eurico lá na empresa dele, que eles trabalhavam juntos ali numa empresa ali no Campo de Santana. O Eurico trabalhava na Biju. E aí falou com o Eurico foi para Barcelona para conversar comigo no sentido de tentar ver se eu voltaria para o Brasil. A decisão foi minha, eu achei que em voltar para o clube A ou B, ou voltar para o Vasco, eu acho que para mim seria melhor. E foi essa a decisão meio. Eu voltei para o Vasco porque eu quis voltar para o Vasco, tá? Não aconteceu nada além disso, e a decisão foi minha no
sentido de voltar para o clube, que me projetou, me deu a condição de ser o jogador que eu era e que fui. E, em cima disso, voltei para o Vasco porque achava que seria, naquele momento, a melhor situação. E voltei para um primeiro jogo fora do Rio, acho que foi em Recife, e no segundo jogo, no Maracanã, contra o Corinthians, onde eu consegui, naquele jogo, fazer 5 gols, a vitória de 5-2 do Vasco. Então, foi uma volta no Maracanã com um torcedor do Vasco, uma volta triunfal. E foi o jogo que você fez mais gols em uma partida, Roberto? Ou Foi. Teve outro jogo que você fez mais do que 5? Não. Acho Foi o que jogo. o jogo foi o que eu fiz 5 gols e contra uma grande equipe, né? Que tinha lá Zé Maria, Amaral, Vladimir, Elmiro, Sócrates, Caçapava. O time era bom pra caramba, Jairão goleiro. E até ali o Corinthians estava numa situação dentro da tabela muito boa. Então, foi uma volta assim que nem eu poderia imaginar, né? Como é que eu poderia pensar voltando para o Maracanã, voltando no Corinthians. E uma coisa interessante engraçada até que na preliminar desse jogo, que não era normal, né? Era coisa assim, uma coisa típica, teve uma preliminar em que jogou Flamengo e Bangu. E normalmente o torcedor do Flamengo foi para o lado da torcida do Corinthians. Então, eu acho que foi uma volta legal, porque eu fiz 5 gols contra 2 grandes torcidas, contra uma grande equipe. Então, voltei para minha casa, voltei para os braços da minha torcida e foi um motivo de muito orgulho. Obrigado Roberto. por isso tudo, Roberto. Oi, Roberto. Tá ouvindo aí agora? Oi. Tá ouvindo? Tô ouvindo. Tá legal. Opa. Uma pergunta aqui no meu chat particular. O Cabo Lugão do DPO da Taquara, lá da Taquara. Cabo Lugão do DPO da Taquara está ligado com a gente. Tem uma pergunta para você. Ele falou assim, como foi jogar contra o Zico e como que era a rivalidade de vocês dentro de campo e fora de campo, se vocês tinham alguma coisa, irmão, eu sou melhor que você. Tinha esse negócio com vocês ou teve sempre aquele respeito, garoto? Porque vocês começaram mais ou menos na mesma época, né, Roberto? É verdade, cara. É verdade. Pô, para tu ter uma ideia da nossa relação, eu o chamo de Galo e ele me chama de Bob, até hoje. Então, não é Zico, a relação é essa. E nós, como eu falei lá atrás, o Vasco foi campeão de juvenil 71, o Flamengo foi campeão de juvenil 72. Então, nós já começamos ali, né, esse confronto, um duelo sadio, e que nós nunca precisamos falar alguma... A gente até brinca, porque nós temos o nosso WhatsApp, a gente fica falando hoje, né? Falando hoje, mais do que nunca. É uma troca de respeito, assim, sabe? É muito legal, porque a gente ainda era desse tempo que os nossos pais, eu para ver, assistia a preliminar, então nós jogávamos a preliminar, muitas das vezes, terminar a preliminar que eu saía, aí ver o jogo principal, ou às vezes até ir embora para casa. Os pais do Zico também estavam ali. E muitas das vezes nós nos encontramos, né, na saída ali, ou então para ir assistir o jogo principal. Então a gente tem uma relação assim, cara, muito legal. Ele vem na minha casa, eu vou na casa dele, festa, alguma coisa. E outro dia a gente estava conversando sobre isso, né, falando, nós nunca precisamos falar mal um do outro para ter 100 mil, 150 mil torcedores no Maracanã. E acho que é uma coisa que fica, é que tanto o torcedor do Flamengo como o torcedor do Vasco tinha a certeza de que a gente estava ali dentro do campo com um único objetivo, que era fazer o nosso melhor
ajudar o Vasco a vencer, o Zico ajudar o Flamengo a vencer. Então, sempre foi uma relação assim, cara, de muito carinho, respeito, e onde nós nos encontramos, eu encontrava, e hoje, quando nós nos encontramos, a gente temos essa coisa, né? Outro dia nós postamos uma foto que a gente estava, para ter uma ideia, nós estávamos no banco da seleção brasileira com a camisa azul, isso podia ser 76, 77, um negócio assim, e aí ele mandou para mim, né, falando: Bob, olha aí, cara, nós dois no banco de reserva da seleção e tal, esse negócio todo. Que banco, hein? Eu tive o prazer, Roberto, e já não é de hoje que a gente está louco para fazer essa resenha, né? Como a gente está fazendo hoje. Sexta-feira maravilhosa dessa. Eu tive já umas 3, 4. Eu sempre participo das entrevistas, eu sou convidado sempre do que o Zico faz no final do ano. E uma dessas piladas, eu falei assim, eu conversando com ele e com o Júlio César reservas, aí eu falei assim, aí você não estava numa pelada dessa, do Zico, aí eu falei assim, pô, eu queria muito entrevistar eu já ganhei um meião teu na pelada uma pelada com o Johan Groff, né? Com o Cruyff, né? Uma pelada sua. Eu tenho até umas fotos aqui que depois eu vou te mostrar. Eu tenho várias fotos suas, desde a época de jogador. Então eu falei assim, Zico, preciso entrevistar o Roberto. Aí ele falou assim, quem? O Bob? O Bob? Bob? Que Bob? Aí ele, o Bob? Aí ele falou assim, ó, vai ser mole. Fica tranquilo que já você está o Roberto. Assim, poxa, eu tenho muita foto, só que eu não tenho entrevista com ele. Aí ele, não, o Bob é tranquilo. Vai, meu filho, fica tranquilo. Assim, onde eu falei assim, ele não é marrento, não? Ele, marrento são esses caras novos aí, rapaz, que com o cabelinho pintado. Mas Bob não, cara, pode ficar tranquilo. Aí eu falei, aí você vê a tamanha da humildade que tem, sempre teve, né? A humildade. Eu sei que você sempre foi tranquilo, Roberto, porque eu fui ganhando muitos anos e você sempre fazia as peladas lá no Maracanã. E eu cheguei a ganhar um meião seu e ganhar um meião branco e verde na época foi o Johan Cruyff, depois uma pelada que você fez final da década de 90, se não me engano. Então, assim, eu tô tranquilo para isso. Eu estava até falando com o Eduardo Richa, cara, a gente tem que estar perto, cara. Pô, vamos tentar conseguir, até que graças a Deus a gente conseguiu. Então, caraca, saiu até da pergunta. Onde que eu perguntei mesmo? Acabei até esquecendo. Mas, o que eu falei mesmo no início aí, é muita emoção, é muita emoção. Não, então tá falando da pelada do Zico. Você estava falando da pelada do Zico. Tá, da pelada do Zico. Para ver a tamanha simplicidade do Zico. E assim, o Roberto, como é que foi? Vocês começaram na seleção em 70 e logo depois que você foi o artilheiro do brasileiro em 74, que 74 e 80 foi um dos melhores anos, né, para você, né? Nós jogamos mais que... Oi, Roberto. Ouviu? Nós somos em 75. Tem até uma outra da gente. Ele na bicicleta, eu empurrando, né? E tem um outro jogador. Oi. Agora voltou. Isso foi bom. Eu aí perguntei para ele, onde foi isso aí, Zica? Onde foi isso, Galo? Depois, isso foi bom atrás, tá? Seu combinatório e tal. Eu sei que nós jogamos juntos, assim, até voltando, falando daquela foto desse período, mais ou menos, eu até brinquei, falando assim, pô, esse técnico que botou nós dois no banco, cara, é maluco, né, cara? Como é que pode, né? E por quê? Porque a gente tem um histórico juntos na seleção, e quando nós jogamos na seleção juntos, nós nunca perdemos uma partida, ou vencemos ou empatamos. Então, era algo muito legal, muito positivo. Eu sei que nós jogamos em 76, o torneio bicentenário dos Estados Unidos. Eu inicialmente estava na reserva do NECA, do
Grêmio, eu entrei no jogo, fiz o gol contra a Inglaterra, dali eu me tornei titular até o final. E nós ganhamos o torneio da Itália 4-1 contra a Itália. E aí nós tivemos passagem na seleção, jogando em seleção brasileira, Vasco, Flamengo, e sempre tivemos esse respeito, esse carinho, entendeu? Que eu acho que ele vem lá de trás, né? Desses encontros das famílias, né? Dos pais da gente, entendeu? Da nossa formação, e a gente brinca até falando disso, né? Nunca precisou falar mal do outro para ter essa quantidade de marca. É isso. É verdade. Ô Roberto, eu queria que você falasse também, 78, 78 você Copa do Mundo junto com o Zico, e 82 você foi convocado assim nas últimas horas, 82. Só que 82 você não jogou. Na época, você ficou um pouco chateado por não ter jogado. Você foi para a Copa e não ter jogado. A gente sabia que aquele time de 82 era muito bom, mas, porém, é o ano que você estava... E eu queria que você falasse um pouco. E 86 foi um ano também que você estava voando e não foi convocado. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Não, realmente, 82 para mim, acho que era um grande momento. Depois de 78, eu também entrei no terceiro jogo da seleção, eu fiz o gol, classificou e passou o Brasil para outra fase. E aí teve aquele jogo da Argentina lá, maluco, com o Peru e tal. Em 82, cara, eu não estava, vamos dizer, não estava nos planos do Tele, mas estava vivendo também um bom momento da minha carreira, estava muito bem. Eu lembro que eu estava jogando com o Vasco, uma partida amistosa, lá em Brasília, não sei se é contra o Gama, um negócio assim. Eu estava jogando uma partida e aí teve a notícia da contusão do Careca, porque os dois jogadores da minha posição eram o Careca e o Serginho. E aí veio a notícia, quando terminou o jogo do Vasco, que eu estou saindo do campo suado ainda, os caras da rádio vieram com o fone, colocaram o fone e colocaram o tele para falar comigo e tal, falando do problema do Careca, né, da contusão do Careca. E que eu estaria sendo convocado e tal. E o que eu pude falar foi que eu estava ali lamentando uma situação de um companheiro de profissão, né, mas, ao mesmo tempo, me colocando à disposição para servir a minha seleção, o meu país, e estar dentro de uma seleção que, para mim, foi a grande seleção da minha geração, no meados dos anos 70 para 80, né? Então, essa era a oportunidade que eu estava esperando. Infelizmente, eu fui convocado, fui para a Espanha e não tive a oportunidade de jogar. Não fui colocado em jogo nenhum da seleção brasileira. E, por isso, se eu tenho alguma tristeza com relação, principalmente à seleção brasileira, foi não ter tido uma oportunidade de jogar com aquela grande seleção, com aquele grande ataque, jogadores de meio, né? Falcão, Cerezo, Sócrates, Zico, entendeu? Jogadores com tanta qualidade, mas era uma decisão, e essa decisão de quem estava comandando, infelizmente eu não que eu precisava para que eu pudesse realmente. Então, eu fiquei muito triste não ter tido essa oportunidade. Eu acho que quem perdeu foi a seleção brasileira, hein, ô Márcio? Com certeza, porque quem acompanhou quem acompanhou a carreira, eu tive assim, o prazer de assistido na década de 80 muitos jogos do Roberto e viu que era um centroavante. Olha só, quem tinha mais ou menos estilo, não jogou tanto quanto o Roberto. Tem o mesmo estilo que eu vejo hoje é o Fred. Porque o Roberto
a gente vê que ele era um atacante completo. Ele era bom de cabeça, de perna esquerda, bom de perna direita, dominava e os zagueiros só paravam na falta. Não sei se eu posso dizer isso, né, Roberto? Porque assim, a gente. E mesmo na falta não era fácil, né? E batia na bola, e às vezes cobrava falta, era paulada. E a paulada não fazia tanto tempo como as bolas fazem hoje. O Roberto jogou com a chuteira na época, chuteiras antigas, não é essa chuteira hoje de 50 gramas, né, Roberto? Então, assim, uniforme, quando suado, pesava 1 quilo, 2 quilos, 3, 5 quilos, ficava uma camisa pesada. E eram zagueiros que cada enxadada era uma minhoca. Hoje tem negócio de VAR, hoje não pode fazer isso, não pode. Mas naquela época o pau. Eu lembro na década que eu saía para assistir jogos, o Roberto apanhava mais do que terceira. Só que o negócio do Roberto, que os zagueiros marcavam. Opa, calma aí. Não, a gente toda hora chegando com o cara forte. Olha o cara. É igual o falecido Fernandão, entendeu? Porque sabia escorar bem, sabia ajeitar para quem vinha de chegada de trás. Foi tanto que eu cansei de dizer que o Romário, quando o Romário tem que agradecer muito ao Roberto, porque o Roberto fazia um pivô como ninguém e batia na bola como vai encarar um cara desse, né, Roberto? É verdade. Quando o Romário iniciou essa trajetória dele, fantástica, né? Da explosão de velocidade, de gols que ele sabia fazer, sem sombra de dúvida, foi, acho que, o grande jogador dessa posição. Mas ele jogava mais pelo lado esquerdo, eu saí um pouco da área, e quando metia a bola para ele, cara, ele ia dentro do gol e o aproveitamento dele era realmente maravilhoso, muito, 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 muito bom. Acho que, se não o melhor, um dos maiores jogadores da posição que eu tive a oportunidade de jogar e ao mesmo tempo de ver também fazendo esses grandes gols que ele fez, que onde passou e principalmente pela seleção. Vai lá, Martinelli. Cortou aqui o finalzinho. Eu queria falar um pouquinho aqui dos números do Roberto, principalmente para a meninada das gerações mais novas, né, que não tem, talvez, a noção do tamanho do Roberto. E só para ficar nesses números principais, né, 22 anos, né, de carreira profissional, 21 anos de Vasco da Gama. Hoje, para você conseguir encontrar um jogador que fique 2 anos no mesmo clube, é algo assim praticamente impossível, né? Estava até ouvindo ontem uma resenha, o Lédio Carmona falava que os jogadores não compram nem mais apartamento, né, Roberto? Tudo flat, porque não sabe se ano que vem vai estar na mesma cidade, né? Então não faz nenhum investimento nesse sentido para poder realmente fixar a residência, né? É uma flutuação muito grande, né? E além desses números, né? São média de 36 gols por temporada durante 22 anos, se a gente fizer uma média, né? Sendo que em 1981 ele faz 62 gols numa mesma temporada. O Roberto é o 5º maior artilheiro dos campeonatos nacionais de primeira divisão, somando todos. Ele é o 5º maior de todos os jogadores. É um tamanho assim realmente. Porque o Roberto é muito humilde, né? Então parece que não é tão grande, mas é uma coisa monstruosa. São 190 gols no Campeonato Brasileiro. Tem um gol, Roberto? Um gol que você, desde 708, tem um gol que você diga que foi o principal gol da sua carreira? Cara, tem um gol no Vasco e Santos, para tu ter ideia, lá no início da minha carreira também, entendeu? Eu estava entrando na equipe principal do Vasco, tem Vasco e Santos jogando.
E aí eu faço um gol num cruzamento do Paulo César Puruca, o Paulo vai no fundo, mete a bola para a área e eu pego a bola de voleio. Então eu pego a bola aqui, pô, a bola entra lá no ângulo, cara. E aí normal, aquela comemoração, você vai na torcida e tal. E aí eu volto, né? Volto para o meio do campo, estou passando pelo Pelé. E aí o Pelé vira para mim e fala assim: parabéns, garoto, pô, lindo gol e tal. Pô, cara, isso foi em 72 ou 73. O Pelé falando isso para mim, cara. Eu falei: caramba, o Pelé, pô, o maior de todos, de todos, de todos. Entendeu? Então, A são essas aprovação do coisas que eu rei. acho que fica na vida da gente e tal. E até essa semana, né, vai ter aí alguma não, vai ter uma grande homenagem para o Pelé. E eu fui convidado para falar alguma coisa sobre ele, os camisas 10, né, os jogadores que vestiram as camisas 10, e o aniversário dele. Então, eu dei lá a minha palavra e o orgulho e o prazer de poder falar do nosso maior ídolo, o maior jogador de todos os tempos, que é o nosso querido Pelé, que está completando aí 80 anos. Né? Então, foi muito legal para tu ver. Né? Eu gravei uma coisa que ele falou dentro do campo e que está comigo, cara. Eu carrego isso comigo e falo, pô, Pelé falar que meu gol foi bonito é muito legal. É muito, 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 não tem preço. Isso aí não, a gente leva por o resto da vida. Há 48 anos atrás, né? Para você ver, passou esse tempo todo, mas realmente, o Roberto, foi um gol espetacular, né? Um gol de voleio, um menino 17, 18 anos fazendo gol contra o time, né, do Santos. Santos que já, nessa década de 60 e 70, era um dos times mais, menos perdia e era papão de tudo, ganhava mundial. Porra, não é isso, Roberto? É verdade. E eu lembro que teve logo depois, teve um outro jogo, Vasco e Santos, nós vencemos 2-1. E o Pelé fez um gol. O Luiz Carlos Tatu, o Luiz Carlos, que era a ponta esquerda do Vasco, fez um gol. O Pelé empatou com uma falta próxima da área, sofreu uma falta e bateu com o forte. E eu fiz o gol aos 43 do segundo tempo do gol. O Vasco venceu essa partida por 2-1 também. Então, cara, essas coisas assim ficam para a vida da gente, porque são passagens assim contra grandes equipes, como você colocou o negócio. O Santos era o maior clube, né? Assim, nacional e internacionalmente conhecido, não só pelos resultados, mas principalmente pela sua estrela maior, que era o Pelé. Então, eu tive a oportunidade, garota ainda, de ter esse contato com ele dentro do campo, entendeu? E ele, sem sombra de dúvidas, não é à toa que ele foi e continua sendo o maior jogador de todos os tempos do mundo e aquela pessoa realmente especial. Eu até me emociono porque, pô, tem um negócio que mexe com a gente, cara, mexe muito. E aí não é só comigo, porque ele faz isso com todos as pessoas que ele conviveu e convive, de jogadores, adversários. Então, ele é o nosso rei. Gigantesco. Em todos os sentidos. Rapidinho. Gigantesco. Olha só, eu achei. E acho que ele nos abandonou rapidinho. Sumiu, bom, cara. você com Claro. a meia do Roberto. Não, é com o Roberto? Olha o Roberto aí, rapaz, novinho, Roberto. Não tá dando para pegar. Cara, eu tenho umas 3 fotos aí, ó. Olha o Roberto. Agora vai, agora foi, agora sim. Olha aí, ó. Olha o meu até em cima, que eu tinha ganhado. Eu era gandula nessa época, ó, Martinelli. Olha aqui, ó. Maravilhoso, maravilhoso. O Roberto ainda tinha cabelo preto, rapaz. Ele não viu a foto. Você gandulou. Ele foi campeão estadual. 92 foi campeão estadual. Mesmo. Ele tava subindo a galera toda, de Bigode, Pimentel, o William.
Carlos Germano. Era Regis, eu acho que era o Regis, goleiro. Oi. Voltou. Oi, Roberto. Não. Quer que eu mostre a foto e você fala? Estou na área, hein? Cadê? Você tá vendo e ouvindo? Tá ouvindo? Roberto. Acho que saiu de novo. Acho que foi eu não lembro se ele chegou a fazer gols em 92, cara. Eu não lembro, Martinelli. Tu lembra? Foi quando De surgiu bate pronto, não. Edmundo, Bebeto. 92 foi o primeiro título do tricampeonato carioca, né? Tá pegando legal, né? Ele tá dizendo que é você. Não, esse aqui é o Roberto. Aí do lado aí, ó. Então, olha aí, ó. Esse confirmou. 92, quando você já estava tava cabelo pretinho. Pretinho, Roberto. Acho que ele tá sem áudio. Tá sem áudio, Roberto. Tá sem áudio? Prazer. Mas pergunta para ele se ele lembra de alguma passagem assim com Gandula no meio do jogo, alguma coisa mais folclórica, assim. De repente ele tem alguma história legal. Só se for em São Januário. Maracanã eu não lembro. Maracanã foi muito... É difícil. Eu estava falando com o Martin. Assim, poxa, cara, a gente tem uma oportunidade. Se a gente não abraçar aquela oportunidade, assim foi a sua oportunidade de fazer, foi chamado para fazer um teste. Talvez se você não passasse o teste, poderia ser que você não teria outra oportunidade, entendeu, Roberto? Assim foi comigo. Eu fui nascido e criado ali no Vona, e depois Jardim Redentor, aquela área ali da 3 seta, né? Não é isso, Roberto? Então a gente tem uma oportunidade na vida e quando a gente pega essa oportunidade, a gente tem que abraçar, né, querido? Quando eu segurava mesmo. Tinha que segurar, Roberto, senão a gente tomava meião e nem colete. Muito obrigado pela aula um abraço de história e de futebol. Saudações cruzmaltinas. E o ramonismo, Bob? Você é adepto do ramonismo? Sou. Tá respondido. Tá respondido. Antes de encerrar, a gente está chegando agora no final da nossa live. Foi muito bacana, Roberto, e espero a próxima oportunidade, quando voltar tudo ao normal, depois dessa pandemia, encontrar você na Esplanada do Maracanã, dessa pandemia. Eu quero te dar um abraço, você na Esplanada do Maracanã, dessa pandemia. Eu quero te dar um abraço, a Deus, primeiramente, a toda a equipe da TV Interior e a Humberto Fernandes lá da FED, que fez essa linha toda com a gente para a gente estar batendo esse bate-papo. Humberto Fernandes da FED. Roberto, foi um prazer estar participando. O prazer foi meu. Eu já gostava, eu tenho você como os 3 maiores ídolos da população brasileira. É você, Zico e Pelé. São os 3 maiores, né? São os 3 maiores ídolos. Claro, tem Romário, tem Edmundo, que eu gosto muito também, mas se você for um camarada que marcou muito muita gente e dessa garotada que está chegando hoje, porque você vestiu por mais de 20 anos, entendeu? E jogou mais de 1000 partidas. Então, isso aí não vai acontecer, mas nunca mais. Talvez só o goleiro Fábio que pode chegar ao 4º maior jogador com o número de camisas que você vestiu, como vestiu a do Vasco da Gama.
e ninguém vai bater teu recorde, porque ninguém vai bater teu recorde de 190 e poucos gols de brasileiro. Valeu, amigo. Obrigado aí por vocês colocarem essas coisas. Nós conversávamos, bater um papo, que acho que é uma coisa bem descontraída, muito legal. Eu só tenho a agradecer aí a todos vocês, entendeu? Feitosa e Rafael, vocês são pessoas especiais também, pode ter certeza de estar levando isso para o torcedor, do modo geral. E eu fico muito feliz, tenho o maior orgulho, né, de ter vivido essa coisa de mais de 20 anos com a camisa do Vasco, ser o maior artilheiro do Campeonato Brasileiro, o maior artilheiro da história do Vasco, o maior artilheiro do Campeonato Carioca, o quinto maior desses campeonatos todos que foram disputados. Então, seu Vasco, agradecer a torcida do Vasco, agradecer a vocês pelo carinho. Obrigado mesmo. Tá? Ô, Roberto, antes de encerrar, eu quero só mais uma pergunta. Por que uma estátua? Por que não botaram sua estátua lá em São Januário? Cara, essa coisa Roberto? da estátua... Oi. Tá, por que não colocaram a estátua em São Januário do maior ídolo da história do clube, assim como tem o Zico, tinha que colocar lá uma lá no Newton Santos e outra lá nas Laranjeiras. O maior ídolo do Vasco, o maior jogador da história do Vasco é você, o maior goleador da história do Vasco é você. E se você permitir, eu faço um alvoroço na rádio e vou chegar lá, o próximo presidente, queremos a estátua aqui, Roberto Dinamite. Porque assim, bom, isso aí, Roberto, desculpa, eu estar falando uma coisa para você, porque era para ter uma estátua. Eu acho que essa coisa da estátua, acho que é uma decisão realmente puramente do presidente do clube. O presidente que determina isso, eu acho que não é outra pessoa que tem autonomia a não ser o presidente, entendeu? Eu não poderia fazer uma estátua para mim mesmo, mas o mais importante dentro de tudo isso é estar dentro do coração de cada torcedor do Vasco. Eu acho que isso é o que fica para mim, é o que vale, entendeu? Então, obrigado aí pelo carinho. Deixa aí um abraço bem forte para vocês aí, tá? Obrigado mesmo. Feitosa. Valeu, um abraço, muito boa. Vasco. Vocês mostram e falam no Vasco com o maior carinho, o maior respeito e com muita emoção. Como eu. Obrigado, Roberto, pelo carinho. Saudações. Obrigado. Saudações, Valeu. presidente. Obrigado mesmo. Saudações aí. Valeu. Obrigado, Roberto. Valeu, obrigado mesmo. Foi?